meu tio, né, Cláudio, aqui no nosso programa. Ele que também é nosso co-pastor ali da Igreja Assembleia de Deus em Bahia Formosa. E hoje ele veio trazer assim para nós um pouco da sua trajetória e assim e também cruzar um pouco da história evangelística dele, né? Que é um homem que também é muito conhecido, muito marcado espiritualmente e no meio de nós como alguém que é muito vinculado a esse trabalho de evangelismo, né? Boa tarde, irmão Cláudio. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Netinho. Boa tarde a todos que nos ouvem este programa. E eu quero começar dizendo que vim aqui e isso marca para mim, é um motivo de muita alegria ter recebido este convite da nossa irmã Tamires, e eu fico agradecido, Tamires, por demais pela sua gentileza de me informar que Netinho tinha falado para você. Isso me deixa muito feliz. Tamires, que é a organizadora dessa programação, tudo, eu só venho aqui sentar e conversar com o convidado, o resto é Tamires quem faz. Mas assim, e o senhor escolheu a passagem do Evangelho de Marcos, né, que fala sobre ir, não é? Irmão Cláudio, assim, como é que o senhor está vendo esse trabalho de evangelismo na nossa época, né? Uma época tão fragilizada, assim, de pessoas que realmente estão dedicando as suas vidas inteiramente à obra do Senhor, né? Está ficando cada vez mais escasso pessoas que larguem tudo e vivam isso, né? Netinho, realmente nós vivemos um momento em que muitas pessoas não valorizam mais aquilo que é tão substancial para a obra do Senhor, para o crescimento do reino de Deus. O trabalho de evangelização é algo que se iniciou com a igreja primitiva e nós não podemos de maneira nenhuma abandonar. Mas está havendo, assim, na verdade, uma escassez de pessoas que têm a determinação para esta obra. Mas a gente ainda encontra muitas pessoas que têm interesse, e eu acredito que Deus, nesses dias, vai levantar mais pessoas com determinação para essa obra. E assim, né, irmão Cláudio, a gente está vivendo uma época onde nossos jovens estão assim com a mente direcionada para muitas outras coisas, né? A vida profissional, a vida familiar, e está tudo roubando um pouco do nosso tempo, né? O tempo está sobrando pouco tempo para a gente estar na igreja, né? A gente vê que, por exemplo, um exemplo é que nossa denominação ela tem muitos membros e são membros assíduos, mas nem sempre a gente nos cultos vê as pessoas, porque as pessoas estão o tempo todo ocupadas, né, com alguma coisa. Mas como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente vai chamar os mais jovens, as crianças? Como é que esse trabalho ele pode novamente vir como algo rotineiro, né? Porque parece, pela minha impressão que eu tenho tido, é que ultimamente todo o trabalho evangelístico parece ser um pequeno grande evento, né? Mas antigamente até eu mesmo presenciei isso. Todos os domingos era como se fosse uma coisa rotineira, né? Ordinária, né? Que hoje parece que não temos mais essa possibilidade de trazer isso de forma ordinária, né? Então, na verdade, em todas as épocas teve essa diferença entre as pessoas que se voltam para o evangelismo, outras pessoas que não se voltam. Você falou assim uma coisa bem interessante, que é a questão das pessoas muito ocupadas, procurando sempre empregos, trabalho, e realmente os jovens, eles precisam, os jovens, eles têm um projeto de vida, na verdade, independente que ele seja cristão ou não cristão. E isso, na verdade, às vezes atrapalha um pouco daquilo que a gente e que todos os jovens precisam fazer para Jesus, mas, na verdade, há uma necessidade dos jovens se envolver com esse lado secular, com
trabalho, com a faculdade, com outras coisas. E que, na verdade, hoje, nas igrejas, há uma coisa que não havia no passado, e que eu vejo assim como um lado muito bom, é que muitos jovens eles estão voltados para a música. Sim. E geralmente os jovens que se voltam para a música, eles não têm muito tempo para o trabalho de evangelização, até porque eles precisam ensaiar, eles precisam... Aí existem outras coisas que fazem com que eles não tenham muito envolvimento com o trabalho de evangelismo. Mas também existem aquelas pessoas que não estão nessa área e têm esse direcionamento para o evangelismo. Mas assim mesmo, essas pessoas, parte delas estão paradas. Né? Nós estamos parados, tem muitos jovens que não estão envolvidos com a música, mas que também precisa de se envolver mais com o trabalho de evangelização, porque a eficiência do evangelismo pessoal é marcado pelo jovem, pela juventude. Sim. E se a juventude não tiver essa dinâmica, aí a igreja ela não avança. Por quê? Porque as pessoas de mais idade, hoje, elas já não têm mais aquele mesmo peso para sair, para trabalhar, para evangelizar, não tem mais aquela mesma determinação. E sempre é o jovem que está envolvido com essa obra. Mas existe ainda muitos jovens que eles têm vontade, têm desejo, e alguma coisa impede. E eu não digo, Netinho, esse evangelismo pessoal não é aquele evangelismo que a igreja determina. Olha, hoje tem evangelismo, domingo tem evangelismo. Não é esse. É aquele que você sente essa responsabilidade de chegar, de ir, sair com literatura, entregar às pessoas, independente que alguém tenha determinado ou não, independente que o líder da mocidade, o líder da igreja tenha ordenado. É uma coisa assim que deve ser espontânea, né? Uma coisa que seja voluntária, que é isso, não obrigatório, mas que venha a partir da consciência de cada um. E uma forma também de defender e levar o evangelho aonde quer que você esteja, né? Às vezes vai numa lanchonete, às vezes vai na rua com os amigos, na escola, em qualquer lugar, onde quer que você esteja, você pode defender e levar o evangelho também, né? Sim. Conversar sobre... Sim, o evangelismo, ele consiste nisso aí. Onde você chegar, onde estiver, a oportunidade que você tiver de falar, de levar a palavra, de mostrar Jesus para as pessoas, isso vai expandir o reino de Deus. Então, na escola, no trabalho, você, às vezes, conversando com alguém e sentir no coração o desejo de falar para aquela pessoa, e muitas vezes, até mesmo o Espírito de Deus, ele leva as pessoas a colocar de frente a alguém, não para outra coisa, senão para falar de Jesus para aquelas pessoas. É como aconteceu com Filipe. Né? O Espírito de Deus falou com Filipe para ele ir para a estrada de Gaza. E o Espírito Santo disse para ele que estava vazia. E lá ele se levantou e foi, e encontrou com o eunuco, né? o oficial da rainha de Candace, da Etiópia. E ele, quando encontrou com aquele homem, ele viu que ele estava lendo o livro de Isaías, porém ele não entendia o que lia. Né? E Filipe explicou para ele, mas tudo começou de um impulso do Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda nos impulsiona aí as pessoas para levar o evangelho. Levar água aos que estão sedentos. Sim, né? É verdade. E assim, evangelizar também é um ato de misericórdia, né? De você sair na rua e tentar mostrar para as pessoas que existe um lugar melhor para elas, né? Trazer elas para um lugar melhor, um lugar de conforto, né? Um ato de misericórdia, de graça, de responsabilidade que nós temos com as pessoas com o reino de Deus, com o reino de Deus, entendeu? Eu tive assim um momento muito assim que para mim foi muito dinâmico nos dias anteriores, nos anos anteriores,
em que a minha vida realmente era ocupada, inclusive na minha juventude, né? Minha vida era mais ocupada no trabalho de evangelização. Eu estava em casa e de repente eu sentia aquele impulso de sair a algum canto e sempre acontecia alguma coisa. Alguém estava necessitado de ouvir a palavra de Deus. Algumas vezes as pessoas aceitavam Jesus, né? Tanto aqui como fora. Deus me impulsionava em algum canto e quando eu pensava que não, eu estava falando para alguém, eu estava indo de encontro a alguém e sentia as pessoas sedentas de Jesus. E hoje não é diferente. Hoje nós precisamos se levantar e dar continuação àquela obra que Paulo começou, que Filipe começou lá na igreja primitiva. Quer dizer, aqueles homens começaram essa obra e é nós que temos que dar continuidade ao trabalho de evangelização pessoal. Irmão Cláudio, o senhor acha que essa postura que nós estamos tendo, assim, principalmente na minha geração, né? Porque a minha geração também foi assim, eu sinto que a minha geração, além de ter se afastado da igreja, são pessoas que, os que se mantiveram na igreja, às vezes perderam esse gosto, assim, essa maneira de levar o evangelho com muita seriedade. O senhor percebe que entre os 20 anos aos 30 anos de idade, existe uma escassez muito grande dessas pessoas, dessa faixa etária dentro da igreja. E foi essa faixa etária que presenciou o princípio da internet, né? Como é que a gente deve blindar esses novos jovens assim que estão chegando nos 20 anos assim e mostrar para eles assim a seriedade do evangelho e a seriedade também de lutar e trabalhar pelo reino, para ir buscar as pessoas lá no mundo e para também se manter firme? Na verdade, muitos desafios a vencer. A gente, algumas décadas atrás, nós tínhamos alguns desafios e que era uma luta terrível e a gente sempre dizendo que o mundo estava muito difícil, que as coisas estavam cada vez mais ficando mais difícil e hoje parece que alguém pensa que é diferente do passado ou que melhorou alguma coisa, mas na verdade novos desafios. São novos desafios. Existe outro desafio para ser vencido. Se havia desafios naquela época, hoje existe outro desafio, né? E, inclusive, como você falou, a internet é um dos desafios. Porque hoje, muita gente que viveu na igreja tinha assim, uma relação muito grande com Deus, tinha um contato muito grande com a Bíblia, hoje não quer mais saber da Bíblia, não quer mais ler a palavra de Deus, não quer mais esse contato com a palavra de Deus. Adquiriram outros padrões, né? Outros padrões, e a internet vem influenciar. Né? Veio e influenciou de uma forma grande e as pessoas estão sendo dotadas de algo, né? E trazendo para a sua mente que todas as perguntas que eles precisam ter estão na internet. Tem alguém que vai responder. Todas as informações estão na internet. Sim, a internet, essa rede de computadores mundial, há muitas informações. O que você procurar, o Google vai dizer. Mas, no que tange a vida espiritual, a resposta ainda se encontra na palavra de Deus. Verdade. É a nossa regra de fé. Não há para o homem outra resposta em outro lugar, se não for na palavra de Deus, para esse lado espiritual. E a gente tem, assim, tem crescido essa geração que já nasceu com esse contato com a internet, né? E assim, essa geração, o senhor acha que a internet pode ser uma ferramenta também de comunicação para essa nova geração dentro da igreja? Sim, uma ferramenta de informação, uma ferramenta que pode ser utilizada para o evangelismo, porque a internet é como uma televisão. Se você usar a televisão para uma coisa, vai ser de acordo com aquilo que você está usando.